As lições são preciosas para nós. Ouçamos então Romanos 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos juntos. Soberano e amado Deus, nós te louvamos por podermos nos aproximar de ti como filhos do amado e celestial Pai. Podemos adentrar as portas deste lugar pelo novo e vivo caminho inaugurado por Jesus Cristo, pelo seu sangue e sacrifício em nosso favor naquela cruz. Senhor, lembre-nos de novo nesta manhã do grande privilégio que temos de fazermos parte da tua família, do teu povo, do teu reino. Que o Senhor faça pesar em nossa mente e nosso coração, não só o privilégio, mas a enorme responsabilidade de carregarmos o teu nome nesta terra, de testificarmos ao mundo que não somos mais de nós mesmos, somos teus. Estamos neste mundo tão somente para trazer honra, glória e louvor ao teu santo nome. Senhor, opere aqui em cada um dos teus e chame mais almas, Senhor, para se renderem a ti de todo o seu ser. Nós assim te rogamos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Podemos assentar. Conheça um pouco da história de Jasmine, uma jovem moça de 20 e poucos anos em busca da fama no universo das redes sociais. Segundo a sua própria confissão, eu compro muitas coisas para manter minha imagem. Eu pago por refeições fora de casa, biquínis novos. Ela disse jamais ter se fotografado usando o mesmo biquíni mais de uma vez. Eu também me visto com vestidos estampados lindos quase toda semana, flores novas religiosamente uma vez por semana e por aí vai. Disse ela, eu gasto dinheiro para fazer minha vida parecer de determinada forma, e eu me realizo me parecendo desta forma, mas os meus cartões de crédito não compartilham do meu entusiasmo.
Apesar dela não conseguir quitar sua dívida de milhares de dólares em seus cartões, que apenas cresce mais e mais, ela reconhece que não consegue parar de comprar compulsivamente. É o seu vício, é a sua razão de viver. Disse ela: enquanto escrevo isso, estou comendo o sushi que comprei a caminho de casa. Fotografei umas 50 vezes, postei nas redes sociais e consegui 231 curtidas até agora. Eu planejo contar isso aos meus pais quando for visitá-los no próximo fim de semana, para que possam gritar comigo e me forçar a parar, pois sei que eles enlouquecerão. Eu sei exatamente quão estúpido é o que eu estou fazendo, mas preciso que alguém me diga isso. Imagino eu. Essa é a história de Jasmine, que infelizmente não está sozinha. É sintomática de uma geração e de uma cultura viciada na sua própria imagem, em aparecer para o mundo, ser visto, ser aplaudido, ser seguido, ser curtido. Uma geração em busca de aprovação popular, por mais distante que esteja a imagem da realidade. E graças à indústria do consumo e do crédito fácil, potencializada pelo mundo digital e virtual das redes sociais, nunca foi tão fácil e nunca foi tão sedutor promover a sua própria imagem e criar uma identidade completamente diferente da realidade. Ser alguém no mundo virtual, mesmo sendo ninguém no mundo real. Se o provérbio antigo nos alerta que as aparências enganam, nunca antes deveríamos estar tão alertas quanto as aparências enganosas que nos cercam todo dia. Então, como podemos discernir a aparência da realidade? Aquilo que é só imagem daquilo que é a verdade. Como podemos saber realmente quem é quem? Não só no mundo virtual, das redes sociais, mas no nosso dia a dia, no condomínio, no bairro, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da própria igreja, até mesmo no campo da fé. Como podemos saber quem é quem? Quem realmente é um filho de Deus e um discípulo de Jesus? Bem, o texto que acabamos de ler responde esta pergunta. Paulo já nos deu a resposta. Meditaremos hoje em Romanos, capítulo 6. Mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor, para examinarmos juntos as marcas de um verdadeiro cristão. Especificamente olharemos para o seu novo status, sua nova identidade e a sua nova vida. Um verdadeiro cristão é alguém que tem um novo status, uma nova identidade e uma nova vida. Então acompanhem comigo o texto parte por parte. Comecemos pelo novo status, versículos 1 e 2. Mas para entendermos a abertura deste capítulo, nós temos que lembrar dos capítulos anteriores. Tudo que Paulo já nos falou em Romanos capítulos 1 a 5. O apóstolo Paulo descreveu para nós, nos primeiros 5 capítulos da sua carta aos Romanos, o status comum da raça humana, sem Deus e sem Jesus. Diferente da nossa vida biológica, em que o nascimento vem primeiro e a morte vem depois, na vida espiritual, diz Paulo, é o contrário. Nascemos mortos, carecemos de vida. Na dinâmica espiritual, a morte precede a vida. Primeiro vem a certidão de óbito. Já nascemos com a nossa certidão de óbito espiritual desde o berço, aguardando uma certidão de novo nascimento. É isso que Paulo descreve nos primeiros 3 capítulos, dizendo que todos nós nascemos mortos e carecemos de vida. Ou para mudar um pouquinho a imagem, todos nós nascemos condenados, carecendo de absolvição.
Nascemos escravos, precisamos de libertação. Isso porque, resume Paulo, absolutamente todos pecaram contra Deus. Todos nós pecamos contra o autor da vida, o justo Senhor deste mundo, e portanto merecemos o quê? Qual é a pena para aqueles que se rebelam contra o autor da vida? Morte. Qual é a pena para aqueles que pecaram contra um Deus eterno? Morte eterna. Do ser mais religioso, mais fervoroso e piedoso, a criatura mais devassa, imoral e impiedosa, nenhum único ser humano escapa dessa. Todos nós nascemos da mesma forma. Mortos, condenados, escravos. E não é o caso que nos tornamos pecadores por pecarmos. Não, nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza, transgressora e rebelde desde o berço. Ou quem ensinou aquela criaturinha que mal aprendeu a andar, dizer não? Por que o seu instinto não diz sim, papai, sim, mamãe? Por que instintivamente a criaturinha diz não? E com impostação de voz, eu não vou fazer, eu não vou compartilhar, eu não vou seguir as ordens. Quem ensinou essa criatura? Esse Adãozinho, essa Evinha? Foram os nossos pais, Adão e Eva, exatamente. Assim nascemos todos, devedores de Deus, transgressores da lei, pecadores por natureza. E se alguém aqui tem dúvida disso, como tão bem disse C.S. Lewis, se alguém aqui ainda não sabe qual mal realmente é, tente ser bom com todas as suas forças. Tente ser bom de todo o seu ser, em todo tempo, em todo lugar. Tente amanhã no trânsito, ali na Brasil, na Washington Luiz. Tente amanhã na fila do mercado ou do banco. Tente amanhã, quando todo mundo estiver cansado e a criança estiver birrenta. Tente então ser a criatura mais santa do universo. E você descobrirá como eu, quão pecadores nós somos. Ninguém sabe quão mal é, até que tente ser bom de todas as suas forças, em todo tempo, em todo lugar. Se há uma doutrina bíblica que não carece de muita investigação e comprovação, é a doutrina do pecado. Ela está lá em todo lugar, nas manchetes dos jornais, aos episódios que nós testemunhamos na vizinhança, no trabalho, dentro de casa, todos os dias. Esse é o nosso status comum quando nascemos neste mundo: mortos, condenados, herdeiros espirituais do nosso ancestral e representante comum, o transgressor Adão. Até que alguém maior e melhor que Adão chegou. O segundo Adão, perfeito em obediência e em submissão ao Pai. Alguém que era o próprio autor da vida, que veio ao mundo derramar a sua vida para nos livrar da morte. Alguém que era a própria justiça de Deus e que veio ao mundo satisfazer a justiça do Pai, assumindo a nossa condenação na cruz para nos absolver. Alguém que jamais pecou em toda a sua vida, que fez-se semelhante ao homem, mas sem pecado. Ele resistiu ao diabo do deserto, ele resistiu a todas as ofertas de Satanás. Ele jamais tropeçou, ele jamais se irritou, ele jamais perdeu a calma, ele jamais perdeu a cabeça, ele jamais perdeu o caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo sendo tentado como todos nós, ele se fez pecado ao morrer no Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia, a morte está vencida, o pecado perdeu o seu poder, Cristo ressuscitou para nos dar nova vida, uma nova liberdade, para nos tornar inocentes no seu sangue. Este alguém, Jesus Cristo, é aquele que veio para mudar o nosso status, de morto para vivo, culpado para inocente, escravo para livre. E assim como não há nada que um morto possa fazer para resgatar sua própria vida, ele precisa receber vida
de fora. Assim como um condenado não pode se absolver, nem um escravo se libertar, todo pecador que nasce morto, condenado, escravo, precisa de vida de fora. Ser inocentado por alguém melhor do que ele. Ser liberto por alguém mais forte que as suas algemas. Todos nós éramos mortos, condenados, escravos. Mas se pela graça de Deus enxergamos o Evangelho e cremos em Jesus, não estamos mais mortos, não somos mais condenados, não somos mais escravos. Cristo nos deu um novo status. E é a partir desse novo status de discípulo de Jesus que Paulo responde à pergunta inicial de Romanos 6, agora sim olhando para o texto. Romanos 6, 1 a 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Ora, voltar a viver conscientemente, intencionalmente e persistentemente no pecado, em rebeldia contra Deus, faz tanto sentido quanto um vivo desejar a morte. Alguém que era condenado e que foi absolvido, querer se condenar de novo. Alguém que foi liberto da escravidão, querer voltar para a escravidão. Isso faz algum sentido? Absolutamente não. Portanto, não faz sentido alguém que foi liberto, absolvido, alguém que recebeu a vida, querer voltar para a sua antiga vida morta no pecado. Se em Cristo recebemos um novo status, vivos, absolvidos, libertos, como poderíamos continuar vivendo naquilo que antes era responsável pela nossa morte, pela nossa condenação, pela nossa escravidão? Como alguém que se diz salvo pode continuar vivendo como um perdido? Você foi salvo do quê? E foi salvo para quê? Como se dizer então um salvo e continuar vivendo como um perdido? Então eis aqui a primeira marca de um verdadeiro cristão, seu novo status. Vivo, absolvido, liberto por Jesus. E diferente de qualquer outro status que você possa ter nesta vida, qualquer outro rótulo, categoria que você tiver, solteiro, casado, viúvo, empregado, desempregado, rico, pobre, famoso ou anônimo, ocupado ou disponível, não há nada que possamos fazer ou contribuir para a mudança do nosso status espiritual. Não é um botãozinho que você pode apertar dizendo agora estou disponível, ou uma carteira que você pode dizer agora estou empregado. Não. Esse novo status só Jesus pode nos dar, pela sua graça soberana. Então, se houver alguém aqui que ainda não goza desse novo status, entrou por essas portas sem Deus, sem Jesus, morto, condenado, escravo, clame a Jesus, peça a Ele, o que só Ele pode fazer, só Ele pode nos dar. Clame pela sua graça soberana, para que Ele te faça um vivo, um absolvido, um liberto, para a glória do seu nome. E se você entrou por essas portas, vivo, inocente, liberto, glorifique a Jesus. Louve a Jesus, porque foi Ele quem te tirou da morte. Foi Ele quem te inocentou pela sua graça. Foi Ele quem te libertou. Só Ele poderia fazê-lo, pela sua graça e para a sua grande glória. Já vimos então um novo status de um verdadeiro cristão, mas há também uma nova identidade que ele carrega. E é sobre isso que Paulo continua falando a partir do versículo 3. A partir do seu novo status, Paulo ressalta a nova identidade de um verdadeiro crente. Nova identidade esta atestada pelo batismo nas águas, versículos 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade
de vida. Assim como é com uma certidão de nascimento, ou uma certidão de casamento, ou uma certidão de óbito, assim também é com o batismo nas águas. Uma certidão por si só não pode realizar aquilo que ela atesta. Um pedaço de papel não tem o poder de declarar, de tornar alguém vivo, ou morto, ou casado. Não, a certidão apenas atesta aquilo que é fato. Atesta, nasceu, casou, morreu, ela torna público, oficial aquilo que já foi realizado e consumado. Assim também com o batismo nas águas. Ele não tem o poder em si para salvar, para regenerar, para libertar. Só Jesus tem esse poder. O batismo não mata ninguém, não ressuscita ninguém, não regenera ninguém. Mas isso não o torna menos importante. Porque ele atesta publicamente, declara oficial aquilo que Jesus já fez na vida de alguém. É discípulo de Jesus, rendeu-se ao Mestre, está vivo, é inocente, está livre para servir a Jesus. O batismo tem essa importância de testificar ao mundo nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, mediante os laços do arrependimento e da fé em Jesus. De novo, não que isso esvazie o batismo do seu significado e da sua importância. Uma certidão de nascimento é importante? Uma certidão de casamento? Com certeza. De óbito? Também há algo faltando quando este documento está ausente? Com certeza. Assim também com o batismo. Ele vem corroborar, ele vem confirmar, comprovar publicamente a nossa identidade espiritual. E para o cristão, seu batismo é a sua certidão mais importante nesta vida. Paulo vai continuar falando sobre isso a partir do versículo 5, desembrulhando isso, mostrando o que representa esta nova identidade, esta nova união com Jesus. Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Para um cristão, o seu batismo é a sua certidão de nascimento principal. Nós nascemos de novo, pela graça de Deus, para uma nova vida em Jesus. Para um cristão, o seu batismo é a sua certidão de óbito principal. Está morto, morto para o pecado, morto para o mundo, morto para o inferno, morto para Satanás, porque agora está vivo com Jesus, que venceu a morte em nosso favor. Para um cristão, o seu batismo é a sua certidão de casamento principal. Ele está unido, casado, plenamente com o seu Mestre e Senhor. Ele não pertence mais a si mesmo, ele pertence a Jesus, para glorificá-lo neste mundo. Ele está aliançado exclusivamente e poderosamente, intimamente com Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar uma nova identidade, uma nova vida. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz, agora é direito nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pergunto, há alguém aqui entre nós que se considera um verdadeiro cristão e que ainda não foi batizado nas águas? Alguém que mediante o seu arrependimento dos seus pecados, sua fé em Jesus, nunca recebeu o sinal do batismo? Então algo está faltando. Algo muito importante está faltando. O que Paulo disse aqui é o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como saber quem são os discípulos de Jesus? Se eles não forem batizados,
vocês não se arrependerem dos seus pecados, não crerem no Mestre e não forem batizados. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso, não para respeitar uma convenção religiosa qualquer, Ele mesmo instituiu isso como sinal público, a marca pública, a credencial pública de um seguidor dele. E também deixou claro que somente os discípulos dele deveriam ser batizados. Batizando quem? Os discípulos, os que conscientemente professam Jesus como seu Senhor e Salvador. Somente esses discípulos, conscientes e confessos, devem ser batizados. Senão há algo de errado, estranho. O que Jesus ensinou é o que a igreja apostólica praticou, está lá em Atos 2. Quando o povo perguntou a Pedro, o que deveremos fazer então para sermos salvos? Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. É a ordem de Jesus, seguida pelos apóstolos e praticada pela igreja há 2000 anos. Que todos e somente os cristãos professos e conscientes fossem batizados, mediante a sua fé em Jesus, em sinal da sua nova união e da sua nova vida com Cristo. Então, pobre do cristão que vive sem sua certidão espiritual. Seu batismo, tal qual o indivíduo nesta nação, que não tem certidão de nascimento, não tem como comprovar sua identidade. Mas aos cristãos professos e batizados entre nós, veja a importância do que Paulo faz por nós aqui. O apóstolo Paulo nos lembra do nosso novo status e da nossa nova identidade em Jesus, justamente e principalmente para que não nos esqueçamos de quem nós somos e de como devemos viver. Porque, gente, quem se esquece de quem é, se esquece do que está fazendo nesse mundo. Por que nós nos cercamos de celebrações, seja na igreja ou em casa? Por que celebramos aniversário todo ano? E lembramos do aniversário de casamento? Por que marcamos estas datas com comemoração e celebração? Por que tiramos foto e nos debruçamos sobre os álbuns? Ou mais alguém aqui gosta de ver álbum de família, de foto antiga? Por que nós fazemos isso? E por que nas reuniões familiares nós contamos as mesmas histórias? E por que quando chega alguém na família a gente conta todas as histórias de novo? E de novo, e de novo? Por que a gente se submete a este ritual religioso a cada Natal? Por quê? Porque quem esquece a sua história, esquece a sua identidade e se perde neste mundo. Não sabe a que família pertence, não tem raiz, não tem rumo. Paulo está aqui nos lembrando da nossa identidade, o que nos torna cristãos, quem nós somos, para não nos esquecermos de quem somos, não perdermos o rumo, não ficarmos à deriva neste mundo. E nos lembra aqui de quem nós somos, para sabermos como viver neste mundo. E, gente, como isso é importante para essa geração. Para uma geração que não sabe quem é e que está à procura de uma identidade. Acha que sua identidade se resume a uma grife, a uma marca, a uma roupa que veste, a um perfil que monta nas redes sociais. Acha que isso é a medida da sua identidade. Quer ver? Basta ser rejeitado. Basta ser bloqueado, que parece que a alma daquela criatura foi anulada. O grande pecado social hoje é qual? Ser bloqueado nas redes sociais. Me bloqueou! Parece que a sua identidade foi apagada, anulada. Isso é sintomático de uma geração que não sabe quem é. Não tem identidade, a não ser a virtual. É uma geração à caça de uma identidade. Mas não é só para os jovens. Há todo um mundo de gente querendo se reinventar, se encontrar nos seus gastos, no seu estilo de vida, seu padrão de consumo e alimentação, sua profissão, sua carreira, sua configuração familiar, quando não parte para mudanças mais drásticas, quando não altera o próprio corpo, quer mudar o próprio gênero, achando que assim vai se encontrar. Não vai. Não vai. Mas que graça maravilhosa, irmãos e irmãs, que recebemos em Jesus.
O mundo está à procura da sua identidade. Nós já encontramos a nossa. E ela nos satisfaz. Eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Ninguém rouba isso de mim. Nenhum patrão rouba isso de mim. Nenhum gerente de rede social tira isso de mim. Podem me bloquear, podem me cancelar, podem fazer o que quiserem. Eu sou de Jesus e serei dele para todo sempre. A minha identidade não depende de um guarda-roupa, de um imóvel, de um CEP, de um estado civil, de um currículo, de um perfil na rede social. A minha identidade foi gravada naquela cruz. Eu sou do meu Jesus. Nós já encontramos a nossa identidade eterna, perfeita em Jesus, na sua morte e ressurreição. Fomos unidos a Ele pelos laços da fé e do arrependimento dos nossos pecados, testemunhado pelo nosso batismo. Paulo já falou sobre o novo status, a nova identidade, só nos resta a nova vida. Versículo 11 em diante. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Novo status e uma nova identidade resultam numa nova vida. Se eu sou do meu Jesus, se Ele é meu Salvador e o meu Senhor, então agora eu ofereço a minha vida, toda a minha vida, corpo e alma, para glorificar o meu Jesus. Se antes oferecíamos os nossos corpos como instrumentos de toda sorte de pecado, toda sorte de imundície, se antes você oferecia o seu corpo à idolatria, à feitiçaria, à imoralidade, à promiscuidade sexual, à fanfarra, à embriaguez, à ganância, à cobiça, à ambição, o engano, a maledicência, o ciúme, a inveja, as contendas, a religiosidade de aparências, o moralismo e legalismo de toda sorte. Se antes a sua vida era um instrumento de pecado, diz Paulo, agora você que está em Jesus é um instrumento de justiça. Você não oferece mais o seu corpo como instrumento do pecado, agora ele é instrumento de justiça, para devoção sincera e piedade santa, para uma vida casta e pura, para uma vida moderada e com domínio próprio, uma vida contente, uma vida generosa, uma vida hospitaleira, uma vida que fala a verdade em amor, que é sincera, que é bondosa, que é submissa, que vive pacificamente, que demonstra uma fé operante, consequente, visível, abnegada, transbordante em boas obras. Se você é aquilo que Paulo disse que você é, você não pode viver de qualquer forma, porque quem está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mente, coração, corpo, sua língua, seu bolso, suas mãos, seus pés, tudo se faz novo. Nada fica igual a como era. Ou é nova vida ou não é. Novo status, nova identidade, nova vida. Tudo isso possível somente por estarmos em Cristo, unidos com Ele pelo arrependimento dos nossos pecados, pela fé nele, conforme testemunhado pelo nosso batismo. E gente, quem está em Jesus só pode ser nova criatura, e só pode dar nova vida. Você já viu alguma planta bem plantada, bem regada, bem iluminada, não dá fruto? Você conhece uma planta assim? Eu não. Ela é bem plantada? Ela é bem regada? Bem adubada? Bem cuidada? Só pode dar em uma coisa: fruto. É nova criatura, está unida com Jesus, recebe da sua graça, é alimentado pela sua palavra, é cheio do Espírito Santo,
foi batizado mediante o arrependimento dos seus pecados, só pode dar uma coisa: fruto, vida nova, para a glória de Jesus. Não pode dar outra coisa. Se estiver verdadeiramente unido com Jesus. Então, se houver entre nós alguém que se considera um cristão, mesmo batizado nas águas, mas que não dá fruto, não dá nenhum sinal de vida nova, fala, pensa, age, reage, como todos os outros que dizem não crer em Jesus, ou fala, pensa, age, reage exatamente assim como fazia antes de ser batizado e disse ter crido em Jesus, tem alguma coisa de errado aí. Não era para ser assim, não pode ser assim. Se não houver novos desejos, novos pensamentos, novas posturas, nova vida, não pode ser uma nova criatura. Então que reconsidere se verdadeiramente é um cristão e corra para os braços de Jesus. Renda-se plenamente, completamente a Jesus, de corpo e de alma, e receba o seu novo status, sua nova identidade, sua nova vida. E caso alguém encontre esses sinais de vida nova em sua alma, por mais tímidos que sejam, por menores que sejam, por mais frustrantes que sejam, você vê algum sinal de vida, algum batimento espiritual no seu coração, glorifique a Jesus. Foi Jesus quem fez o seu coração bater assim. Foi Jesus quem te deu uma nova razão para viver. E um novo rumo, um novo caminho. Que Ele faça crescer esta nova vida na sua vida, para a sua glória. Então, conforme ouvimos mais cedo, em um mundo tão saturado por imagens, de aparências tão enganosas, e se houver alguém aqui vivendo neste mundo, de aparências e imagens, escravo das redes sociais, escravo de aparências, arrependa-se e corra para Jesus. Jesus quer te dar uma nova vida, não virtual, mas real. De fato, a vida está em Jesus. Mas no mundo tão saturado por imagens, de aparências enganosas, tão carente de substância, de realidade, de verdade, que o Senhor Jesus faça de nós verdadeiros cristãos. E não só de aparência, mas de verdade. Gente de status novo, identidade nova, vida nova. E enquanto tantos perambulam por este mundo, à procura da sua imagem, à procura da sua identidade, de algo que os satisfaça, à custa de muito trabalho, muito dinheiro, sacrificando a sua saúde, sua própria vida para se encontrar, alguém já sacrificou a sua vida para te salvar. Você não precisa sacrificar mais nada. Está consumado, foi feito. A conta está paga, desde a cruz do Calvário. Lembremos daquele, louvemos aquele que veio nos dar a nossa nova identidade. E uma nova vida, às custas da sua própria vida, do seu próprio sangue, no Calvário. Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por nos lembrar de quem nós éramos sem Ti. Obrigado por nos lembrar que todos nós nascemos desta forma, longe de Ti, sem Cristo, sem vida, sem esperança neste mundo. Nascemos mortos, condenados e escravos. Mas pela Tua graça, os nossos olhos foram abertos, nosso coração quebrantado. Louvado seja o Teu nome.
nós que recebemos o dom do arrependimento dos nossos pecados e da fé em Cristo, nascemos de novo. Fomos declarados justos e libertos pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, por adquirir para nós uma identidade que este mundo não pode roubar, que dinheiro algum pode comprar. Uma identidade que não passa, que é eterna e perfeita. Senhor, faze com que encontremos toda a nossa segurança na nossa identidade em Cristo. Nós que cremos e nos arrependemos e fomos unidos a Jesus pelos laços do batismo nas águas, que vivamos em novidade de vida, em crescente novidade de vida, para o Teu louvor e para a Tua glória. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes nasceram de novo, nunca antes receberam o dom do arrependimento dos seus pecados, nunca antes creram em Jesus de todo o coração, nunca antes se renderam por inteiro ao Rei Jesus, que hoje a Tua graça os tenha alcançado e quebrantado e conquistado e convertido. Que hoje mais mortos tenham vindo à vida, que mais escravos tenham sido libertos, que mais condenados tenham sido justificados pela Tua graça livre e soberana. Eu te suplico, despertando estas almas para encontrarem em Jesus tudo aquilo que estão procurando neste mundo, mas que só o Senhor pode suprir. E Senhor, eu te louvo por aqueles que hoje declararão diante de Ti e da Tua igreja que pertencem a Jesus. Eu te louvo por estas almas a quem o Senhor despertou para se unirem a Ti pelos laços do arrependimento, da fé e hoje do seu batismo também. Vem, Senhor, selar este momento santo com a Tua doce, santa e gloriosa presença. Que tudo isso redunde em glórias para Jesus, em bem a Tua igreja e no avanço do Teu evangelho. Tudo isso rogamos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém.